Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, pode sentar. Bom dia. E aqui estou eu, pregando depois de um mês em que grandes homens de Deus passaram por esse altar, falando palavras tão poderosas. E eu creio que mesmo não querendo, foi escrita uma série nessa igreja. A gente não planejou nadinha, né? O pastor não planejou nada, ninguém planejou nada, mas foi escrita uma série durante esse mês de setembro, porque Deus assim o quis. Né? E começando pela vida do meu grande amor, o Alex, um homem de Deus, um homem maravilhoso que tem me inspirado também todos os dias, né? Inspirado a mim, a nossa casa, e como nós temos crescido em amor, em dedicação um ao outro. Mas ele trouxe no primeiro domingo desse mês uma palavra que falava: ei, não desista. Persevere naquilo que Deus quer cumprir em sua vida. Não desista, vá em frente. Persevere, caminhe. Depois veio o fera do pastor David, também um grande homem de Deus nessa igreja. Nós temos visto o posicionamento do pastor, né, aquilo que Deus tem feito na vida dele, na vida da Ana, falando sobre posicionamento. Que temos que crer no Senhor, crer naquilo que Ele nos chamou para fazer e nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, nos posicionarmos na palavra de Deus. E depois, nossa maravilhosa pastora, falando que a responsabilidade, tanto de não desistir, quanto do nosso posicionamento, está sobre as nossas vidas. Né? Falando agora é com você. Falando sobre praticarmos tudo o que nos foi ensinado, e nos esforçarmos para que a palavra se cumpra em nós com gratidão e muita perseverança. Porque se nós não perseverarmos, nós não vamos a lugar nenhum. E ao olhar, né, tudo isso, e agora eu creio que Deus quer nos levar também ao término dessa série, que Ele mesmo escreveu. E se eu pudesse intitular essa pregação, ia falar: agora é com você, não desista. Mas brincadeira, não vai ser esse tema. Né? Mas Deus, Ele quer nos ensinar algo. Né? E nós precisamos realmente ser fortes e perseverar. E eu estou, juntamente com as minhas irmãs discipulado, com a minha pastora, nós estamos lendo o livro de Coríntios. E tem sido maravilhoso que nós temos aprendido uma com a outra, porque a gente lê e a gente comenta, e cada uma tira um texto, e é legal porque nunca é o mesmo versículo, né? Todas se inspiram em muitos versículos, e tem sido muito poderoso. E eu estou aprendendo muito com Paulo. E eu quero falar um pouquinho sobre o que Paulo ensinou em Coríntios, porque eu senti tanto amor. Ele exortava, mas era com amor. E eu senti tanto amor sendo exortado por Paulo em 1 Coríntios, que foi muito maravilhoso. Né? E eu me senti também aqui na nossa igreja. Era como se a igreja de Coríntios fosse a nossa igreja e que Deus estivesse usando Paulo, assim como usa os nossos pastores, né, os meus irmãos de discipulado. E ensinando para o povo sobre conduta prática, perseverança na fé, sobre buscarmos os melhores dons, porque nós devemos fazer isso quando nós estamos cheios do Espírito. Nós precisamos buscar os melhores dons. Deus nos deu, mas nós precisamos buscar. E também ele nos ensina sobre amor em 1 Coríntios 13, que é maravilhoso. Mas o que me chamou mais atenção foi no final do capítulo, no versículo 16, capítulo 16, perdão. E ele estava lá falando sobre oferta, recomendando Timóteo, e recomendando algumas pessoas, e do nada, e do Neida, como a gente fala, Paulo, ele vem com mais uma exortação à igreja, antes de finalizar aquela carta tão poderosa e preciosa, que está lá em 1 Coríntios 16, do 13 ao 14, que está lá:
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Estejam vigilantes na fé, mantenham-se firmes, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com muito amor. E o tema dessa palavra é firmes e constantes. Nós precisamos ser firmes e constantes. Queridos, nós sabemos que estamos vivendo um tempo que não é fácil. E a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar como nós devemos proceder. É um manual. Se você abre e você lê, é um manual para a sua vida. E você não vai ter falta de nada, porque ela vai te dar o caminho que você precisa trilhar em perseverança. Amém? E Paulo nos ensina, estejam vigilantes. A primeira coisa que Paulo fala aos Coríntios, estejam vigilantes, sempre vigilantes. Nós estamos na época de encontro com Deus, estejamos vigilantes. Por quê? Porque o diabo ele está ao nosso derredor. Ele está a todo momento procurando uma brechinha para ele entrar, para ele nos tragar, para ele devorar as nossas vidas, para ele estragar com tudo aquilo que nós temos construído em Jesus. E em tempo e fora de tempo nós precisamos estar vigiando algumas coisas nas nossas vidas. As nossas condutas, as nossas ações, as nossas palavras e principalmente a motivação do nosso coração. Nós precisamos vigiar contra isso, porque isso vai fazer com que nós possamos ficar ainda mais firmes no Senhor, para que ainda a gente possa ser mais sólidos naquilo que Deus tem nos ensinado. Precisamos vigiar para que o inimigo das nossas almas não nos tome. O que acontece quando um grande exército ele vai atacar um lugar? Ele coloca primeiro um vigia, para ver se o exército inimigo ele não está chegando antes dele. E aquele vigia, ele é perseverante em continuar vigiando. Ele não vigia lá, olha, não está vindo ninguém. Aí ele tira uma soneca e pronto. Não, se ele fizer isso, o que acontece? O exército inimigo vem e acaba com o exército dele. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo. Lá em Efésios 6:18 fala, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atentos, estejam vigilantes em oração, para que realmente você não venha cair. Esteja vigilante em oração, para que você não venha pecar. Esteja vigilante em oração, para que nada entre de errado no seu coração e contamine tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Se nós não vigiarmos, qualquer situaçãozinha pode entrar no nosso coração e contaminar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Vigilantes e olhando para o Senhor. Porque se nós olharmos para os homens, nós vamos perder o senso da nossa vigilância. Nós precisamos olhar para o Senhor e crer que nós vamos permanecer firmes em todos os tempos. Então, estejam vigilantes. Nós não podemos parar de vigiar. Nossas palavras, elas precisam ser santas. Vigie as suas palavras, porque da nossa boca pode fluir águas amargas e água doce. Então, assim, na tua casa, seja vigilante naquilo que você fala para o seu esposo, para os seus filhos. Seja vigilante naquilo que você declara para a sua própria vida. Eu nunca vou ser rico. Eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou crescer financeiramente. Eu nunca vou ter esse dom que eu tanto quero. Você não está vigiando, querido. Você não está vigiando o seu coração e você mesmo está proclamando algo muito ruim sobre a sua própria vida. Então vigie as suas palavras, vigie a sua conduta. Seja você um crente firme e forte, que se posiciona dentro da igreja, mas também fora da igreja. Seja você um patrão
que seja firme fora e aprende os princípios dentro da igreja e fora da igreja. Seja você um esposo que ama a sua esposa dentro da igreja e fora da igreja. Porque aqui é tudo bonito. Porque aqui é tudo muito legal. Mas quando nós saímos daquela porta para fora, é aí que nós precisamos vigiar a intenção do nosso coração e a nossa conduta no proceder diariamente. Nós precisamos nos parecer com Jesus diariamente. Então, vigie nessas coisas. Ore em todo tempo. Sempre esteja vigiando a motivação do seu coração. Amém? Deixa eu tomar água. Paulo também ensina a nós nos mantermos firmes na fé. A palavra de Deus lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei você, né, mas eu gosto muito mesmo assim de agradar as pessoas. Às vezes eu não expresso tanto meu amor em palavras, mas eu gosto de fazer bolo. Quando as pessoas vão lá em casa, eu gosto de receber bem e fazer uma comida gostosa, né? Eu sei fazer comida. Então eu gosto de colocar todo o meu amor nisso, sabe? E as pessoas se sentirem bem na minha casa, comendo uma comida que eu fiz com amor, né? E a minha linguagem de amor, ela é presente e serviço. Se meus filhos levantam, faz tudo, lava a louça, eu chego em casa e falo, meu Deus, olha só que maravilha. Né? Eles estão fazendo serviço. Se eu também estou aqui servindo na casa de Deus, cara não, né, gente? Perdão. Meus irmãos, se eu estou aqui servindo na casa de Deus, eu estou contente. Se eu passar o dia todo aqui na igreja, vai ser o dia mais produtivo para mim. Por quê? Aqui é o lugar que eu me sinto alegre e contente. Então, se eu passar o dia discipulando, o dia aconselhando, o dia vindo aqui com a Kathleen no escritório, é o dia que é mais produtivo para mim, porque eu amo fazer isso. E a linguagem de amor do nosso Jesus, com certeza, é a fé. Então, se nós não temos fé, nós não agradamos a Ele. Nós não demonstramos a Ele que nós amamos a Ele. Então, nós precisamos, queridos, caminhar para ter uma fé inabalável. Uma fé constante, pois é através da fé que conhecemos a Deus e é através da fé que vem o nosso posicionamento. Grandes homens de Deus, eles tiveram uma fé inabalável e foi através dessa fé que eles se posicionaram para que grandes coisas acontecessem, né? Nada, queridos, vem de nós mesmos, tudo vem por Deus, tudo vem por Ele. Todas as coisas vêm por Ele. Nós não produzimos fé. Quem produz fé é o nosso Deus. Ele coloca fé no nosso coração, Ele acrescenta fé no nosso coração. E se nós pedimos o dom de fé, Ele também nos dá o dom de fé. Então, se você está com a sua fé abalada nessa manhã, que você possa pedir para o Senhor, Senhor, restaura a minha fé. Eu quero ter uma fé inabalável. Eu quero ser, assim como Davi, que com muita fé, gente, Davi era pequenininho, como o pastor David falou. Ele era o menor da casa de Jessé. Ele pegou as 3 pedras e foi. E você acha que ele não estava movido pela fé? Cara, eu vou matar esse gigante. Eu vou detonar com ele, vai ser com uma pedrinha. O Alex veio com uma revelação muito massa, né? Davi pegou 5 pedras. Sabe por quê? Porque era o Golias, e o Golias tinha mais 4 irmãos. Então ele falou, é assim? Ele acha que vai vir contra o meu povo? Então eu vou pegar essas 5 pedras aqui e vou matar todos. Pode vir Golias, pode vir o irmão dele, pode vir outro irmão. Eu vou matar todo mundo. Porque eu estou revestido de uma fé inabalável no meu Deus e eu sei que eu consigo todas as coisas. Se você estiver revestido de fé, você vai poder mover muralhas, derrubar muralhas, mover montanhas, porque Deus está com você. Assim foi Daniel na cova dos leões. Ele entrou lá cantando. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para livrar ele daqueles leões. Ele sabia que, de alguma forma, o Deus que ele cria ia fazer algo. E Deus foi poderoso, poderoso demais, porque ele estava com Daniel lá na cova, e os leões não devoraram. E com certeza aqueles leões, eles estavam de jejum há muito tempo. Há muito tempo.
né? Porque eles estavam preparando essa emboscada aí para Daniel há muito tempo. Então eles deixaram o leão mais faminto, os leões mais famintos, para devorar Daniel. Mas o que aconteceu? Os leões devoraram aqueles que causaram isso para Daniel. Mas por quê? Porque Daniel, ele tinha uma fé inabalável no Senhor. Foi assim com Josué e Calebe, quando eles entraram para ver a terra prometida. O que aconteceu com os outros? Ai, aquela terra tem muitos gigantes, tudo é muito grande lá. Ai, Senhor, nós somos tão pequeninos. Ai, Jesus, nós não podemos, nós não vamos vencer. Ai, meu Deus do céu. E não, Josué e Calebe olharam lá e falaram, meu Deus, aquela terra é muito próspera, tem umas frutas gigantes, nós vamos comer uma uva e ela nos fartará por toda a semana, porque ela é gigante. Né? Os gigantes são grandes sim, mas nós vamos vencer, porque nós estamos revestidos do poder do nosso Deus. Então aqueles gigantes para nós, eles são pequenininhos. E somente os dois entraram na terra prometida. E os filhos daquelas pessoas que estavam lá, caminhando há tanto tempo em Israel. Por quê? Porque eles tiveram fé. Então, nós precisamos ser constantes na nossa fé, para que, em nome de Jesus, nós possamos derrubar muralhas, para que, em nome de Jesus, nós possamos mover montanhas, para que, em nome de Jesus, a sua família seja transformada, para que, em nome de Jesus, você seja curado, para que, em nome de Jesus, essa cidade seja totalmente ganha pelo Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E agora uma parte que me pegou nessa manhã. Porque a terceira coisa que Paulo nos ensina é: sejam homens de coragem. Sejam homens de coragem. Esse conselho realmente é para os homens. Não tem como falar, olha, mulher, seja mulher de coragem. Lógico que tem, nós precisamos ser corajosos. Mas esse conselho de Paulo foi para os homens, para os valentes. Tem uma versão que fala, sejam homens, portai-vos varonilmente. Varonilmente, no dicionário, quer dizer algo próprio do homem. Corajoso, sem temor. Varonil, que é o derivado? Derivado. De varonilmente, fala assim que você, homem, tem que ser valente, forte, valoroso, robusto, grandioso e heróico. Vejo essas qualidades no nosso Senhor Jesus. Então, ele está falando, homens, sejam como a mim. Protejam as suas casas, sejam firmes, sejam firmes. E Deus me levou a um choro essa manhã, sabe por quê? Porque o diabo, ele tem conseguido amarrar os valentes da casa. Ele tem conseguido roubar o futuro das famílias, porque os valentes estão amarrados. Porque os pais das casas estão amarrados. Porque os sacerdotes não agem mais como sacerdotes, mas se escondem debaixo das saias das suas esposas. Porque os homens não têm mais palavra de direcionamento e propósito. Porque eles estão mais entusiasmados com o videogame, com o futebol, com tudo que rodeia lá fora, do que aquilo que Deus está mandando você fazer. Então, a palavra fala lá em Marcos 3:23, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Isso é muito forte, queridos. É difícil escutar isso de uma mulher? Pode ser. Mas engula o seu orgulho e escute. E comece a caminhar por aquilo que Deus está querendo fazer em sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu emprego. Se porte varonilmente. Seja corajoso, seja forte. Enfrenta os leões. Não mande a sua família na frente da batalha, não. Vá você à frente. Que as primeiras pedras sejam no seu peito. Que os primeiros tiros sejam em você. Proteja a sua casa, proteja os seus filhos,
Quantos adolescentes, quantas crianças estão se perdendo porque os pais não querem mais cuidar. Eles só querem cuidar de si mesmos. Eles só querem cuidar de si mesmos. Então, homens, sejam corajosos. Sejam corajosos, sejam como o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz pela noiva. E você, homem, o que você tem feito pela sua casa? Se Jesus foi o maior exemplo morrendo pela noiva. E num casamento, o marido é comparado com Jesus. O que você tem feito para que seu casamento dê certo? O que você tem feito para tirar os seus filhos da droga? O que você tem feito para que seu filho volte para casa se ele saiu de casa? O que você tem feito para ensinar com coragem e ousadia aquilo que Deus já te deu, um manual que Ele já colocou nas suas mãos? Para de perder tempo, querido. Para de perder tempo com coisas fúteis. Eu não digo para você que você não precisa ter um entretenimento, que você não precisa ter horas de lazer. Eu não estou dizendo isso para você, não. Eu estou falando que você precisa se posicionar. Você não precisa jogar 3 vezes na semana futebol. Você não precisa todas as noites estar jogando videogame. Mas você precisa estar todos os dias de joelhos e os seus filhos vendo que você está de joelho. Você precisa todos os dias se colocar à frente em oração, dizendo: Senhor, protege a minha casa. Me dá, Pai amado, mais força, mais sabedoria, para que eu possa administrar as nossas finanças, para que eu possa multiplicar tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ir à frente, Pai, da minha família, olhando para os seus olhos e crendo que eu vou ser como o Senhor e que eu vou morrer pela minha casa se for necessário. Eu vou morrer pela minha casa se for necessário. Então sejam homens de coragem. Faça um voto com o Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, eu preciso ser um homem de coragem. Jovens que estão aqui, vocês precisam ser homens de coragem. Porque só homens de coragem vão esperar até o casamento. Só homens de coragem vão se guardar. Só homens de coragem não vão tomar o que é de mais precioso da vida de uma menina, que é a virgindade dela. Só homens de coragem chegam ao casamento virgens. Não pense do jeito que o mundo pensa. Que para você ser um homem de coragem, você tem que passar o rodo em todas as meninas. Mas haja como Jesus ensina. Leve a noiva imaculada até o altar. E você vai receber os benefícios do céu sobre a sua vida com toda certeza. Então se portem varonilmente, em nome de Jesus. E foi algo que Deus ministrou muito profundo. E eu sei que Ele quer falar aos homens dessa igreja, para que vocês se posicionem e para que essa igreja cresça ainda mais, para que a sua família fique ainda mais forte, mas para que os homens realmente ergam suas cabeças. Ergam suas cabeças. Se o diabo roubou de você o sacerdócio nessa manhã, peça para o Senhor o sacerdócio que foi tirado das suas mãos. E pare de se esconder debaixo da saia da sua esposa. Em nome de Jesus. Amém? Sejam fortes. O que faz uma pessoa ser forte? Nós estamos passando aí por um período que nós estamos indo na academia, né? Estamos cuidando do nosso corpo. E às vezes a gente chega lá em casa, né? O Natan vai para frente do espelho e faz o muque dele lá para ver se está crescendo. Aí o Alex também vai lá, vamos ver se está crescendo. Daí eu falo: o meu também está crescendo. Né? E nós estamos ficando fortes fisicamente. Né? E nós estamos indo todos os dias e é uma progressão ficar forte. Quando a gente vai para a academia, a gente começa lá a erguer 2 quilos, depois 4 quilos, depois a gente vai para os 10 quilos, e aí a gente consegue fazer um supino de 15, fica se achando. Aí você faz um supino com 40, 50, 60 quilos e se acha ainda mais. Mas por quê? A professora, né, o coach, o seu treinador, ele está lá todos os dias falando: você consegue mais.
Vou pôr mais peso aí porque você vai conseguir. Vou te dar mais peso porque você vai ficar forte. E também na nossa vida cristã nós precisamos ser assim. Todos os dias nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos, orar, para que nós possamos ficar fortes. Todos os dias, não todos os dias, mas quem quiser também, todos os dias, precisamos jejuar, para que nós possamos ficar sensíveis ao Senhor, e isso nos fortalece também. E eu achei uma frase muito legal, que fala assim: o que nos faz fortes é enfrentar as nossas próprias fraquezas. Quem nunca caiu não sabe o esforço que é preciso para se manter de pé. Então nós precisamos ir contra as nossas fraquezas. Se eu for para a academia, eu vou falar, vou fazer só 2 quilos aí por 1 ano. Eu acho que depois de 1 ano eu consigo levantar 3. Mas tem alguém lá falando, pega mais peso. Assim também é no nosso ministério. Sempre tem alguém aqui falando, você consegue mais. Sempre tem alguém te esticando, você consegue, você vai em frente, você vai vencer. Né? Sempre tem o discipulador do seu lado. Né? E nós temos aqui na igreja muitos, mas muitas exemplos de homens que são fortes. De homens que perseveram em ser fortes. Nós temos o nosso pastor, que é um homem forte. Se essa igreja ela está crescendo, é porque o nosso pastor ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tenho um exemplo na minha casa de um homem forte, que é meu esposo. Tenho certeza que a Vânia tem um exemplo de um homem forte, que é o Álvaro. A Ana, do David. Então, nós somos uma igreja forte. E uma igreja forte, ela avança por uma cidade e ela ganha a cidade. E lá em Josué 1:7 fala assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento dos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Então, igreja, seja forte e corajosa, igreja. Líder que está aqui, seja forte e corajoso. Uma célula não morre por falta de membros. Uma célula morre por falta de líderes. Uma empresa ela não vai à falência porque os empregados são ruins. Uma empresa ela vai à falência porque o patrão não é um bom patrão. Porque o patrão não dá exemplo de um bom cristão muitas vezes. Então, sejam fortes e corajosos para cumprir com muita excelência aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Joelho no chão, muita oração, e nós vamos ganhar essa cidade. Nós vamos transformar essa cidade. Você, homem, vai ganhar sua família novamente, se você a perdeu pelos dedos. Em nome de Jesus, vocês vão ganhar seus filhos novamente, se eles não estão aqui. Então, sejam muito fortes e muito corajosos. Amém? Deus, Ele não nos dá um peso maior do que nós suportamos. Então, se Ele está te esforçando, Ele sabe que você consegue. E essa é uma frase que eu sempre escuto do meu pastor. Eu estou te esforçando, porque eu sei que você consegue. Então, vamos caminhar com perseverança sobre isso. Amém? E ele termina, né, no versículo 14 falando: façam tudo com amor. Ou outra versão fala: hajam com amor. E não teria como ler todo o Coríntios e falar de amor sem falar do Coríntios 13.
E eu acho muito massa mesmo, porque Paulo, ele inicia, e não está contando ali nos versículos, mas ele inicia Coríntios 13 falando: eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Existe um caminho muito excelente, ainda mais excelente de tudo que você trilhou, que é o caminho do amor. E ele continua: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, além de nós estarmos andando em firmeza, sermos corajosos, estarmos vigilantes, sermos fortes, nós precisamos andar em amor. E como tema dessa palavra, nós precisamos ser firmes e constantes em praticar tudo isso que nós temos aprendido. E o amor, ele é praticado na constância. Eu não amo só hoje a Grazi. Eu preciso crescer constantemente em amar a Grazi e o Digão. Eu não amo só hoje. Eu não suporto só hoje. Você não ama o seu esposo só hoje e amanhã você não ama mais. Não, você precisa crescer em amor para suportar o dia a dia do casamento. Eu sei que às vezes não é fácil. Sei que às vezes a gente tem dias maus dentro do casamento. Mas se nós estivermos andando em amor, nós suportaremos e nós avançaremos. E o Senhor nos dará a vitória, porque estamos sendo firmes e constantes em manter o nosso casamento bem. Ah, mas você não conhece meu marido, Thaís. Mas você tem sido uma esposa sábia, que edifica sua casa, para que seu esposo venha e firme na presença do Senhor? Você tem vigiado as suas palavras? Ou você tem vigiado mais a tua vizinha, as suas colegas, do que aquilo que está dentro do seu coração e que sai do seu coração? Então, minha irmã, também vigie, seja constante em amar o seu esposo, porque Deus te dará a vitória. Mas se você ser constante, ame a sua família, ame seus filhos, ame Jesus acima de todas as coisas. Primeiro, ame a Ele acima de todas as coisas. É o principal mandamento, ame ao Senhor Jesus. Se você ama, você é constante em perseverar naquilo que Ele tem te ensinado, na doutrina que Ele tem te ensinado, na palavra que Ele escreveu. Se você ama o Senhor, você não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas você permanece firme olhando para Ele. Porque você sabe que você vai ter uma recompensa, não só pela recompensa, mas você sabe que Ele amou você infinitamente a ponto de se entregar numa cruz. Então seja firme e constante em manter o seu amor por Ele, em não pecar, em não desviar do caminho. Seja firme e constante em amar. Seja firme e constante em demonstrar amor. Nós não podemos demonstrar amor só para os que estão próximos ou só para os que estão na igreja. Existe um mundo lá fora que não conhece o amor de Jesus. E eles vão ver o amor de Jesus através de você. Eles não conhecem a palavra, eles não leram da palavra, mas eles vão ver o amor de Jesus através das suas ações e através das suas atitudes. Através daquilo que você vai demonstrar para eles. Você tem amado constantemente? Você tem investido em amar?
E eu acho tão legal que Paulo fala que o amor, ele não maltrata. Primeiro ele fala, o amor é paciente. Você tem sido paciente porque isso é uma demonstração de amor. Você tem sido bondoso, é uma demonstração de amor. Você tem deixado de lado o orgulho e pedido perdão, porque isso é uma demonstração de amor. O amor não maltrata, ele não procura seus próprios interesses. Como eu falei, o diabo ele tem conseguido amarrar alguns valentes. Mas será que muitas vezes sua esposa fala, amor, fica comigo hoje. Ai, é quarta-feira, a gente podia assistir um filme. E você fala, não, mulher, hoje é dia do meu futebol. Eu tenho que jogar futebol. Hoje é dia com os meus amigos. Mas ela queria preparar algo tão poderoso para vocês. E você perde a chance de ver algo sobrenatural acontecer na sua casa. Não se ira facilmente e não guarda rancor. Se você ama, você perdoa. Por pior que tenha sido a atitude, a conduta, o que a pessoa fez para você. Se você ama, você perdoa. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E as verdades de Deus, as verdades da palavra de Deus. Então, ande sobre as verdades da palavra de Deus. Seja justo. Justo. O reino de Deus, ele é feito de paz, justiça e alegria. Seja justo para entrar nesse reino. Seja justo em tudo que você faz. No teu proceder, no teu agir. Seja justo. E ele termina. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se alguém errou com você, se alguém te feriu profundamente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Suporte, creia que vai mudar, invista em perseverar, porque Deus vai fazer algo sobrenatural em você e também através de você. E a maior versículo de perseverança que eu tenho é lá em 2 Timóteo 4:7 que fala: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então sejam perseverantes em correr essa corrida, em correr em vigiar, em perseverar em vigiar, em perseverar em ser forte, em perseverar em ser um homem de coragem, em perseverar em amor, porque Deus, Ele quer fazer. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé e que você começasse a refletir em tudo aquilo que foi falado aqui. O maior exemplo de perseverança e constância foi do nosso Deus. Ele veio ao mundo para nos ensinar e nós o rejeitamos. Ele veio ao mundo para dizer, vocês conseguem. E muitas vezes olharam para ele e falaram, não, eu não vou conseguir. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E muitas vezes a gente despreza a salvação dele. Mas ele continua constante em nos amar. Ele continua constante em nos querer perto dele. Ele continua constante em investir nas nossas vidas. Então feche seus olhos, comece a pensar, Senhor, aonde eu parei de vigiar, Senhor? Aonde eu parei, Senhor, de ser firme? Aonde, Senhor, eu parei de ser um homem de coragem e deixei que o inimigo me amarrasse? E deixei que as coisas na minha casa realmente afundassem? Aonde eu deixei de ser forte, Senhor? Aonde eu deixei, Pai amado, que tudo aquilo que o Senhor investiu na minha vida se apagasse? Deus, Ele quer restaurar algo na sua vida nessa manhã. Ele quer te fazer mais vigilante, mais constante, mais firme, mais corajoso, mais forte. Ele quer te dar um amor que transcende toda a expectativa humana. Ele quer te dar um amor
capaz de você morrer por alguém. Ele quer te dar um amor constante. E nessa manhã, se você sente que precisa mudar em alguma dessas situações, e que você precisa realmente olhar para o Senhor e colocar toda a sua perseverança nele, eu gostaria de te convidar. Nós queremos orar com você. Nós queremos declarar que você será firme e constante. Nós queremos declarar que você será corajoso, homem. Que a sua casa vai mudar, que a sua família vai ser transformada. Nós queremos te convidar a amar mais, a perdoar mais. Jesus, Ele está aqui e Ele quer transformar a sua vida de uma vez por todas. Se posicione na presença do Senhor. Se posicione na presença dEle nessa manhã. Ele pode transformar qualquer situação. Qualquer situação. Não existe situação que o Senhor não transforme. Não existe doença que o Senhor não cure. Não existe dívida que com a sabedoria do Senhor você não consiga sanar. Então seja forte e corajoso para entrar neste lugar, para entrar no Santo dos Santos, para se render ao Senhor, para confessar ao Senhor, para dizer: Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para cumprir, e Ele quer cumprir na sua vida. Ele está aqui para cumprir. Talvez você caminhou por tanto tempo no Evangelho e o seu amor esfriou, a sua perseverança no Senhor já não tem mais. Hoje Ele está aqui com os braços abertos, falando: filho, vem. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te pego pela mão e te levo por esse caminho. Sou eu, não existe outra porta, não existe outro lugar. Não importa quem te feriu, quem te machucou, é o Senhor. É o Senhor que pode fazer. E Ele está aqui nessa manhã porque Ele quer fazer. Ele quer restaurar. Ele quer te ter nos braços novamente. Ele te quer. Ele te ama. Seja firme, constante e corajoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha sobre esses homens e essas mulheres, Pai, nessa manhã. Eles estão te tomando, Pai, uma atitude de coragem, Senhor, de falar que eles precisam vigiar mais, que eles precisam ser fortes, que eles precisam, Pai, assumir o sacerdócio deles dentro das suas casas, que eles precisam amar mais, Senhor. Então, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre eles o teu amor. Derrama sobre eles, Pai, a tua coragem, a tua ousadia. Derrama sobre eles, Pai, o favor do Senhor, a graça do Senhor. Derrama sobre os seus filhos nessa manhã, Pai. Encharca eles com o teu Espírito. Mostra a eles, Pai, o lugar que o Senhor quer levá-los. Mostra a eles que os seus sonhos ainda continuam vivos. Que os seus sonhos para cada um deles ainda não morreu, Jesus. Mostra aos seus filhos, Senhor. Dá a força de um leão, Pai, para esses homens. Dá força de leoa para essas mulheres, Senhor, para que eles possam combater o bom combate, para que eles possam percorrer essa corrida, Jesus, e para que eles possam guardar a fé e ter a fé ainda mais firme, Jesus, todos os dias. Uma fé inabalável no Senhor, uma fé inabalável em Ti, Senhor. Enche os seus filhos, Pai, nessa manhã. Enche os seus filhos. Que eles encontrem o descanso que eles precisam. Em seus braços nessa manhã. Aleluia.
Em teus braços é